Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o vereador Eliomar Coelho, líder do PSOL na Câmara de Vereadores, contando com a participação do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta ao vereador no final do bloco anterior. Walter, eu pediria que você repetisse a pergunta ao vereador. Eu queria saber se o senhor vai investigar essa questão do Vale Transporte. Essa questão do Vale Transporte é importantíssimo dentro dessa no Rio é operado pela Rio Card, né? Pelo Rio Card, que dá 2,5 bilhões de receita para dividir entre as 10 empresas. E aí elas nem se preocupam com o serviço, porque elas recebem 2,5 bilhões antes de prestar o serviço. É 2,5 bilhões antes. E aí o serviço é qualquer coisa, porque elas ganham com a aplicação desse dinheiro. Você vê, por exemplo, que o primeiro item, como fato determinado para justificar o nosso pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, é exatamente fazer esse tipo de trabalho, que é ver como é que opera o fluxo financeiro dessas empresas. Isso para nós é que é importante, porque quando você vai fazer exatamente todo esse trabalho... Não há clareza na prestação de contas. Aí disseram, de forma alguma, de forma alguma. E parece que não há tanta clareza que uma própria empresa chamada Paranapuã entrou na justiça porque ela está insatisfeita com a divisão do bolo, ou seja, o que cabe a ela na divisão do bolo, ela acha que está a menor do que ela realmente deveria receber. Então, ela não está entendendo a divisão e está judicialmente pedindo o esclarecimento das contas da Transporte. 3 empresas brigando. E há com a divisão dos 2,5 bilhões. E há uma ausência total de controle, inclusive, do Poder Executivo. A prova é tanto que quando foi se falar qual seria o lucro das empresas, o Executivo disse um valor e as empresas falaram outro valor, só que o valor das empresas... 69 milhões, as empresas falaram em 77 milhões. É uma diferença de 7,7 milhões de uma informação para outra informação, que demonstra realmente a ausência de controle. Sim, quais são os pontos, vereador, assim, as aberrações nessa operação do transporte coletivo no Rio de Janeiro? Quer dizer, a grosso modo, obviamente que isso precisa ser apurado, mas, por exemplo, quais são os pontos que levam o senhor a crer que algo precisa ser feito e alterado? Eu acho que o ponto principal é exatamente a qualidade de serviço que é prestado à população da cidade do Rio de Janeiro. É isso aí. Quer dizer, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que seja oferecido ao usuário dos transportes da cidade do Rio de Janeiro pontualidade, que seja oferecido a ele segurança, que seja oferecido a ele conforto e que, acima de tudo, que seja oferecido a ele preço acessível. É isso. Isso daí é o que a gente está querendo que seja dado para a população da cidade do Rio de Janeiro. Como é que o senhor analisa a questão da isenção de ISS das empresas de ônibus? Na verdade, foi reduzido o ISS das empresas de ônibus para 0,01%, uma tarifa simbólica, na ocasião em que foi criado o bilhete único. O prefeito Eduardo Paes disse que ele não iria subsidiar o bilhete único, mas, em contrapartida, iria oferecer uma redução de ISS para os empresários, para que eles fizessem frente, então, aos custos do bilhete único. Como é que o senhor vê essa questão e também a justificativa do prefeito para essa redução de tarifa? Bom, primeiro eu vejo como um absurdo. Aliás, isso aconteceu com o meu voto contrário. Não só o meu voto contrário, como na discussão sobre a matéria, o tempo todo eu falando contra isto daí. Primeiro porque é um negócio contra o que reza a nossa Constituição de 1988, Constituição da República Brasileira, onde diz que o valor mínimo é de 2%. Como é que a Câmara aprova 0,01%? Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, isso não existe. E a justificativa do prefeito realmente não tem nenhum embasamento. O senhor acha que ele deveria, então, subsidiar o bilhete único como faz o Estado? Ou seja, pode fazer. Ao invés de reduzir o ISS, ele deveria aportar recursos mensalmente do erário para subsidiar o bilhete único? Vamos fazer... Você acha melhor essa solução? Não, eu quero primeiro abrir a caixa preta e saber se não há sobrevalorização exatamente naqueles itens que compõem o preço da passagem. Você sabe que o Paraná usa esse sistema. O governo do Estado subsidia, dá uma parcela dos recursos para poder ter o bilhete único. O bilhete único intermunicipal é subsidiado pelo Estado, mas o bilhete único municipal não é subsidiado pela Prefeitura. Em contrapartida, e aí reduz o ISS, que há uma tarifa simbólica de 0,01%. Walter, não há nenhum controle na planilha de custos que define o preço da passagem da cidade do Rio de Janeiro. Não há controle? Não há controle. Não há uma auditoria não há controle, para saber se esses não há são procedentes controle, não há transparência.
entendeu? Então, o que nós queremos com a CPI, nada mais, nada menos é isso. Eu acho que chega uma determinada hora que precisa existir um certo controle nas coisas que acontecem e que está custando muito caro para a população da cidade do Rio de Janeiro. Você é um guerreiro mesmo. A gente sabe que você é um guerreiro lá dentro da Câmara, o Carlos lhe acompanha lá, sabe de perto. Mas agora, você acha que a CPI vai ficar só no ônibus ou ele vai chegar na barca? Por exemplo, a barca, o dono da barca é o dono da ponte. Aí o dono da ponte não deixa botar mais barca. Mas o não caráter intermunicipal não você vai compete a Câmara, chegar... seria a Assembleia. É só porque é ônibus. intermunicipal. O objeto é só Ela é uma esse ação transporte, municipal. você vai ficar realmente nesse limite. Quem sabe, de repente, isso daí... A Assembleia A Assembleia já está pensando em fazer uma CPI para poder... Vereador, eu queria falar um pouco, Walter, também, se não teria chegado o momento de se por fim uma situação que me parece muito constrangedora no Rio de Janeiro. Quando se fala em FETransport, se faz quase que imediatamente uma associação a algo suspeito. Quer dizer, não sei se é procedente ou não essa associação, mas FETransport, no imaginário coletivo da população, passou a ser quase sinônimo de uma suspeição de algo escuso. Se é procedente ou não, eu não sei dizer, mas que há esse entendimento, há. Como é que o senhor vê, quer dizer, essa situação, principalmente pelo fato de que há também um entendimento de que há relações promíscuas entre essa entidade FETransport e a classe política, e isso se perpetua ao longo dos anos e nada muda. Ô, Ricardo, eu queria dizer para você o seguinte, você usou um termo aí que eu tenho utilizado muito na tribuna. Nós temos que terminar com essa relação promíscua entre o executivo e as empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos que acabar com a relação promíscua que existe entre a maioria dos componentes desta casa e as empresas de ônibus. Eu tenho falado isso permanentemente. Para falar a verdade, Carlos, quem comanda e quem define a política de transporte na cidade do Rio de Janeiro chama-se FETransport. Isso é um absurdo. Isso é uma aberração. Mas eu acho que a entidade, ela não tem esse limite. Para enfrentar uma entidade desse tamanho, né, ela está no estado todo, ela coordena o transporte em Nova Iguaçu, em vários locais do estado. Ela tem o domínio absoluto do transporte na Baixada, transporte de São Gonçalo. Vamos fazer o intervalo, eu vou continuar nesse assunto no próximo bloco. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.